Sim. Fechou. Valeu, Rafa. Obrigado aí Valeu demais. por estar com a gente. E mete bronca. Não, bom demais. Gente, eu vou falar para vocês, isso aqui é o que eu tenho assim, pensado nas últimas semanas. Até vou compartilhar um pouco disso também amanhã aqui com a galera, né, de Uberlândia. Então, eu tenho pensado muito em duas palavras, assim, ultimamente, a respeito do conhecer e do entender. Né? Que às vezes a gente tem muito acesso ao conhecimento, né? Mas esse conhecimento, para se transformar em entendimento, às vezes nesse processo a gente fica meio, né, desfocado aí. Então, essa é a realidade que a gente vê assim no nosso dia a dia. É uma realidade que ela está presente, e eu falo isso porque a gente tem contato assim com muita gente de muitos lugares, né? E às vezes os problemas são os mesmos, né? Às vezes a falta de engajamento, né? Às vezes a falta de prioridade assim na vida uns dos outros, né? Na questão do conhecer a palavra, do aplicar a palavra, né, na sua vida. E isso, gente, tem acontecido frequentemente, né? E Deus tem me recordado assim um pequeno versículo, porque às vezes a gente também acha que já conheceu demais, né? Então a gente acha que aquilo que nós conhecemos até aqui é o suficiente para o resto da jornada que a gente vai ter com Jesus. E na verdade, não. Aquilo que nós vivemos, né, até aqui, na verdade, ele é suficiente para um tempo. E nós precisamos aprofundar mais. Então, lá em Provérbios 3:7 fala assim, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. Vocês já conhecem, eu acho que esse versículo também, né? Ele continua lá, tema o Senhor e evite o mal. Né? Então, olha só, às vezes a gente fica perguntando assim, até para qualquer um de nós aqui, né, quem gostaria de ter uma jornada aí bacana com Jesus? Né? Talvez a grande maioria de nós responderia que sim, que quer, né? E aí eu fico pensando o seguinte, o que eu estou fazendo para que essas coisas aconteçam? Conhecer é algo bom, mas entender é algo muito melhor, né? E aí eu fico pensando assim, né? Nós estamos sendo sinceros com a gente mesmo, né? A palavra de Deus, né, que ela é um bem precioso, na qual a gente tem a possibilidade de se aprofundar mais e mais a cada dia, porque ela não faz parte da minha rotina diária. Gente, essa semana, assim, está vindo bastante forte, né, comigo, e eu acho que é, claro, né, primeiramente para mim, e por isso que eu estou compartilhando com vocês também, né. Então, por exemplo, sabe, às vezes aqui a 5 minutos, onde a gente está cansado, a gente está querendo dormir, né, muitas vezes é esse o tempo de qualidade que eu dou para minha relação com Deus, né, para me aprofundar até nas Escrituras. Cara, isso é assim, algo que tem mexido comigo. Uma coisa que eu penso, né, é que às vezes o nosso discurso ele não é coerente com aquilo que nós atuamos, com as nossas ações, né? Então, a gente saber utilizar o que nós estamos aprendendo, gente, é maravilhoso. Igual vocês falaram aí da questão da faculdade, né? Às vezes o tempo online é um tempo difícil, né, onde às vezes a galera só está com a matéria, não vai ter nem prova para muita gente, então a galera já nem se preocupa em estudar, já praticamente já passou. Pelo menos aqui é essa a realidade que a gente está vendo. Eu não sei se aí é a mesma coisa. Né? Então a galera está assim, de boa. Né? Então, olha só. Igual a gente falou, conhecer, né, perceber o ambiente onde a gente está é legal, mas entender é melhor ainda. Então, porque se a gente vive o reino de Deus, né, como uma responsabilidade que é nossa, né, eu vou ler a palavra de Deus com uma outra perspectiva. A gente faria muita coisa diferente. E eu tenho um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Marcos 11. Nós vamos ler, acho que uns 2 ou 3 textos aqui hoje. Né? Ele vai do versículo 12 ao 14. Tá? Gente, esse texto aqui, eu sempre pensei uma coisa diferente. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. E aí, como a gente às vezes não aprofunda em algumas coisas, a gente não entende mesmo. E aí a gente deixa, às vezes, do jeito que está. Quer ver? Lá Marcos 11, 12 ao 14, fala assim, ó. No dia seguinte, quando Jesus estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, não encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, né, ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Cara, olha só, nesse primeiro texto que a gente está lendo, tem algo interessante para a gente analisar. Eu, no primeiro momento, assim, ao ler, né, às vezes eu acho que Jesus ele foi extremamente duro ao aproximar da figueira e falar assim, ninguém mais vai comer desse fruto.
né? Amaldiçoou a figueira, tanto que mais para frente nós vamos ver o que aconteceu, né? E, mano, e a gente fica com isso aí, né? Então eu acho que a minha leitura ela já é suficiente para aquilo que Deus quer me ensinar, e beleza. Agora, olha só, né? Assim, quando a gente entra num panorama para investigar um pouco mais, para querer saber um pouco mais, e eu não sei se vocês já sabem também a respeito disso, vocês sabem por que Jesus amaldiçoou a figueira lá, velho? Né? Gente, então olha só que interessante. Aí a gente vai começar a ver a palavra de Deus de maneira diferente, né? Sabe como? Às vezes a gente tem dúvida, porque aí, isso é algo que eu já tenho aqui, né? Tem dúvida? Anoto. Né? Vou lá, às vezes eu pergunto, né? Às vezes eu corro atrás da informação, né? E aí, gente, eu ficava pensando assim, às vezes o meu pressuposto, né, de conhecer a palavra de Deus era um pressuposto pobre. Não estou desprezando o conhecimento de ninguém, tá, gente? Mas eu estou falando que às vezes a nossa relação, podendo ser mais profunda, ela é pobre, né? Assim, eu gostaria que a gente pudesse ampliar um pouquinho o nosso horizonte. Quando eu olho para esse texto e eu vejo os detalhes, eu começo a enxergar mais coisa. O texto fala que Jesus viu de longe, lá está falando aqui, né? Viu de longe a figueira coberta de folhas. Beleza. Quando a gente analisa sobre isso, né? E eu fui pesquisar a respeito das figueiras também. Quando uma figueira ela está cheia de folhas, significa que ela possivelmente já terá flores e também ela tem frutos maduros. Olha só que coisa interessante, velho. Né? Então, Jesus viu todas as condições que eram adequadas ali para uma árvore que ela estaria pronta para oferecer o fruto, e ele foi lá ver se ele encontraria já esses frutos, mesmo que não sendo a época, né? Não sei se vocês já viram, né? Por exemplo, aqui, não, acho que é no Brasil inteiro, né? Manga, eu acho que é novembro, dezembro, janeiro, por aí, né? Véi, aqui já tem umas mangueiras que tá tendo manga. Né? Então a gente vê que às vezes tem árvore que antecipa, né? Então, assim, mesmo não sendo a época ali, aquela figueira ela estava em condições de ser frutífera. Olha só que interessante, né? Então, gente, eu fico pensando assim, ela estava com toda a aparência. Ela tinha toda aquela aparência de uma árvore frutífera. E eu penso em nós. Às vezes, né, a gente também tem toda a aparência de que nós somos bons cristãos, né, de que nós temos um entendimento, né, de que nós já somos profundos naquilo que a gente, né, pensa, né, sobre o Evangelho. E aí, eu fico pensando, Jesus ele chega perto da gente, vai ver se tem algum fruto lá, né, até mesmo meio maduro ali, e a gente não tem nem flor, velho. Né? Então, assim, minha oração, né, para esse tempo é que a gente não seja de aparência. E quando o Senhor Jesus vier, né, e ele se aproximar, até o Gustavo ele fala muito disso, vocês podem perceber que a gente não possa negar os frutos que a gente já deveria estar produzindo. Né? O Gustavo falou para vocês daquela história lá da árvore, né, que a árvore não nega o seu fruto, segundo a identidade dela, mas vocês viram sobre isso. E é isso mesmo, gente. Então, essa é a reflexão primária, né? Como eu e você, né, nós temos nos relacionado com a palavra de Deus. Que tá fácil, gente. Hoje a gente tem no celular, né? Você pode ler a qualquer hora, a gente tem no papel impresso. Né? Gente, a gente tem hoje na internet uma infinidade de coisas para a gente pesquisar, tem as palavras no original, para a gente entender um sentido mais amplo, ou para a gente pesquisar outras coisas. Gente, e assim, de boa, a nossa compreensão ela seria muito melhor, se a gente pudesse ter, né, essa curiosidade e realmente, né, a gente lesse não só para nós, mas porque agora nós também temos uma responsabilidade com o todo, né? Então, olha só, gente, eu consigo entender que a minha vida como cristão ela tem um propósito, né, que Deus já designou, né, de um compromisso assim com Ele, que ela vai se revelar na coletividade, né, expressa no relacionamento com os irmãos. Onde a gente pode aprender, né? Gente, a gente pode aprender com os irmãos no relacionamento, a gente pode aprender através da palavra, aprofundando as coisas. Então, você e eu precisamos amadurecer. E não sejamos somente folhas, bonitos por fora, sem vida por dentro, né?
porque na realidade nós não estaríamos cumprindo a nossa função para o qual fomos chamados, né? Então, às vezes a gente escuta a pregação, né, e você fala assim, nossa, né, como esses irmãos conseguem entender isso no texto? Não sei se vocês já pensaram isso, né? E, gente, às vezes as coisas estão na nossa cara, velho. Basta que a gente olhar um pouco mais. Então, a gente precisa questionar, né? Porque, caso contrário, a gente vai ficar sempre na superficialidade. Sempre dependendo de alguém que traga uma informação nova para eu não ter trabalho. Eu lembro de uma pregação do Nicodemos, cara, que eu vi acho que tem umas 2 semanas, onde ele citava algo parecido com o que eu falei aqui agora, né? Nossa, no final do culto, alguém chega pro pastor e fala assim, nossa, pastor, eu nunca vi isso que você pregou na Bíblia, né? Aí ele fala assim, não viu mesmo não, porque não tá lá, né? Então, assim, às vezes a gente não tem esse cuidado em examinar as escrituras mesmo, e às vezes a gente escuta coisa que talvez realmente não tá lá. Se todo mundo tivesse, né, um mínimo o mínimo de compromisso mesmo, eu acho que, assim, de querer aprofundar mais a pessoa, ela pode, velho. Né? E é engraçado isso, Nicodemos é zoeira demais. Então, por exemplo, as nossas reflexões são algo simples, né? Muitas vezes não. Ela custa tempo, né? Ela custa, às vezes, até dinheiro mesmo, porque, por exemplo, no orçamento mensal aqui de casa, nós temos um valor que contempla para a gente poder se capacitar, né? E isso é algo que a gente tem bem claro, seja comprando livros, né? Seja pagando cursos, né? Porque a gente entende que é algo que Deus nos chamou para fazer, né? Essa semana, eu e o Fernando, a gente estava estudando também, né? E, assim, uma frase que eu gostaria de ler para vocês foi uma do escritor Carlos Mesters. Não sei se vocês conhecem ele, mas olha só, velho. Olha essa frase. Ele vai falar a respeito da janela, assim, né? Por exemplo, vocês têm uma janela perto aí de onde vocês estão agora? Tem? Beleza. Né? Por exemplo, da onde vocês estão aí? Dá para ver muita coisa? Talvez não. Talvez a gente tá vendo que às vezes dá para ver o céu aí, né? Eu não sei se tem alguma outra coisa que dá para ver, mas olha só, velho. Quando você chega perto ali da janela, você se aproxima dela, seu horizonte ele abre um pouco mais, né? Você já consegue enxergar mais coisas. Olha essa frase. Ele fala assim, ó: a distância que vai entre a janela e os meus olhos determina o que eu vejo lá fora na rua. Se fico mais perto, a visão se alarga. Se fico de longe, a visão se estreita. Se vou à esquerda, enxergo a praça. Se vou à direita, enxergo a torre. Sou eu que determino o que aparece lá na rua para servir de panorama para os meus olhos. Mas nem por isso é falso ou errado aquilo que vejo e descrevo, pois não sou eu que crio as coisas que aparecem lá fora. Já existiam antes de mim. Não dependem de mim. É útil e até necessário que cada um defina bem clara e honestamente aquilo que vê pela sua janela. O que me consola é que todos somos assim, bem limitados e condicionados pelos próprios olhos, dependentes uns dos outros. É trocando experiências numa conversa franca e humilde que nos ajudamos a enxergar melhor as coisas que vemos. Beleza, mano, eu achei essa frase fantástica. E aí, uma das interpretações assim que vem na minha mente, aí depois eu fui lendo também sobre Karl Barth. Karl Barth mencionou a mesma coisa assim, que eu estava pensando, né? Ele fala assim, ó, que essa janela, né, que dá para a rua, enquanto assim um livro é a Bíblia, é a palavra de Deus, que a rua é aquilo que a gente vê lá fora, né? Ou seja, né, a mensagem do Evangelho. E aí, irmãos, assim, à medida que a gente se aproxima, né, o foco que a gente dá depende do quanto a gente deseja se aprofundar. Então, se eu me aproximo da janela, eu começo a enxergar mais coisas que antes eu não via. Né? Então, se eu me aproximo dessa maneira da palavra de Deus, eu começo a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Ou eu não via, né, talvez, interesse em me aproximar mais. Tá bom? Né? Então, olha só. E aí eu fiquei me perguntando assim, o que eu tenho compartilhado da palavra de Deus é realmente o que de melhor eu tenho aprendido dela? Né? Gente, fiquei pensando nisso mesmo, porque às vezes a gente tem uma responsabilidade de compartilhar mesmo, irmãos. Né? E a gente tem uma responsabilidade de avançar na jornada, e eu costumo falar que nesse momento, igual a gente está tendo aqui, de pequeno grupo, assim,
né, é uma das atividades mais importantes para nós como igreja também, tá? E aí eu vou falar um detalhe aqui, se vocês quiserem interromper qualquer hora, pode interromper, né? É o seguinte, porque a gente pode compartilhar, né, das coisas que a gente está falando aqui mesmo. E a gente enriquece, porque você tem, às vezes, uma aplicação daquilo que você entendeu do texto, né, que às vezes vai enriquecer o nosso contexto. Por isso que eu falo que o pequeno grupo é legal, velho. Né? Então, a partir do nosso aprofundamento assim, nas escrituras, eu consigo compartilhar as aplicações que eu tenho ensinado. E meu irmão, ele faz o mesmo. Né? Então, assim, não tem outra opção. Para mim, hoje, é uma responsabilidade. Né? Faz parte da minha agenda. Então, assim, eu separo tempo para isso. Então, tem outras atividades no meu dia a dia? Tem. Né? Às vezes os irmãos pensam que pastor não faz nada mesmo, né? Ô, gente, mas faz, viu, velho? E aí, mano, assim, a gente tem que separar tempo igual, né? E assim, para mim não tem uma opção, é responsabilidade mesmo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Bem-vindo ao mundo real. Véi, a gente investe tempo, eu já falei isso para vocês, acho que outra vez, dinheiro, nas coisas que a gente dá importância. Então vamos analisar, né? Quanto do nosso tempo a gente separa para Deus na semana, tá? Beleza. Agora a gente talvez está indo nos cultos, né? Não sei se tem 2 ou 3, vocês vão, né? Gente, não dá 10 horas no nosso compromisso semanal, velho. Quantas horas nós temos, né? E às vezes a gente for olhar o tempo que a gente passa também em dedicação a Deus, também é pouco, velho. Né? A gente não aprofunda tanto. O Ari, ele fala algo muito interessante, né? Que a gente... Todos os dias a gente está lendo a Bíblia, gente. Que sempre tem alguém fazendo alguma pergunta para nós. Isso é muito legal, sabe? E aqueles que perguntam, sabe o que a gente faz, velho? Vou contar para vocês aqui. Às vezes a gente também faz pergunta para eles. Nós estamos perguntando como que é isso. A gente fala assim, você já leu esse texto? Não, né? Não, então lê lá e me fala o que você acha. Né? E aí, velho, o cara que está interessado, ele vai atrás do bagulho. Né? Então, gente, custa, envolver custa, é claro, né? A gente não vai negar a informação, não estou falando isso não, tá, gente? Mas quem realmente quer, vai atrás e pode perguntar mesmo. E eu vou te falar, quem tem feito isso tem crescido. Né? Então, assim, a gente tem que acordar em algum momento, né? Tudo está à disposição, irmãos. Tudo. Né? E olha só, nós vamos continuar aqui na parte agora, né, da figueira seca já ali. Nós vamos ler do 11, do 20 ao 26. Continuando aí a história. Né? A Amy que entrou aí, né? Bem-vinda. Tá? Nós vamos ler Marcos 11, do 20 ao 26. Ela fala assim, de manhã... Ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, né, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus, né, não perdoará os seus pecados. Beleza. Texto aqui, gente, tem certeza que todo mundo conhece. Né? É até meio clichê nos crentes aí, certo? Mas agora olha só, velho, às vezes a gente pega uns versículos que tá aqui e a gente faz umas verdades que a gente quer, tá entendendo? Né? Então, quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. Né? Então, onde mais está falando sobre isso? Né? É aí que está o pulo do gato, né? Nós temos que procurar. Então, Jesus, ele utilizou esse exemplo aí da figueira como um sinal de fé em Deus, de confiança total em Deus. Então, Jesus ali, ele utiliza aqui as imperativos, né? Tenham fé, por exemplo, né?
levante-se, atire-se ao mar e tal. Ele usa os imperativos ali, certo? Para quê? Para que a gente tenha fé realmente em Deus, né? Para a gente ter essa fé assim em Deus primeiramente, né? Nós precisamos crer que Ele existe, nós precisamos entender que Ele tem uma vontade, né? E que agora nós como filhos cumprimos essa vontade. Então você está vendo que não tem a ver com a gente, com aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Sobre a vontade de Deus. E aí, gente, eu vou te falar. Aí nós vamos aprofundando mais, né? E aí, perguntas, que eu sempre trago perguntas também para nós. Seguinte, o que eu tenho pedido, crendo que receberei, é segundo a minha fé em Deus? Tá entendendo? Ou é porque ele está falando sobre isso, né? Confiando, né, que às vezes ele tem o melhor para mim, né? Elas expressam alguém que entendeu a vontade de Deus, as características de uma pessoa que entende a vontade de Deus, ou não, né? Ou a gente está comprometido com o que nós queremos, tá vendo? E aí, gente, se eu estou comprometido com o que eu quero, eu vou ler ali. Tudo que eu pedir no nome de Jesus eu vou receber. E aí a galera está prometendo coisa que Deus não prometeu, né? Então, assim, gente, numa boa, a interpretação bíblica é algo assim que tem que fazer parte fundamental da nossa vida. Irmãos, não tem jeito. Se a gente não fizer as perguntas, o negócio vai ficar na superficialidade. Jesus aqui, ele está falando com os seus discípulos, né? Olha só que interessante, velho. E aí a gente vai lendo, eu peguei, assim, umas 10 versões diferentes só para ver, né? E todos falam a mesma palavrinha, né? E segue lá ele falando, né? E quando vocês estiverem orando, né? Então ele pressupõe já que o discípulo vai orar, velho. Não é se você orar, se você tiver vontade, mas aí quando, né? Quando, tá? Então quer dizer, já tem esse pressuposto de que os discípulos eles oram. E aí eu me pergunto, né? Eu sou um discípulo de Jesus, né? Eu tenho submetido à disciplina do Pai mesmo, né? Eu tenho passado tempo em oração, né? Gente, tá vendo? Então, às vezes é coisa simples que a gente vai tirando dos textos que às vezes a gente passa despercebido na nossa leitura do dia a dia, velho. Eu tenho procurado, assim, gastar mais tempo, né? Deter mais tempo, não gastar mesmo. Já ia falar quase espanhol aqui, né? Gastar mais tempo, velho. Às vezes em textos pequenos, mano. Você tem uma ideia, né? Esse mês que a gente foi estudar, eu estudo junto com o Fernando, né? Nós até fazemos as paradas tudo junto. E isso é legal, porque a gente vai se ajudando. Tem um detalhe, né? O professor, esse mês, ele escreveu mais ou menos umas 80 páginas de um texto de Marcos, gente, que aqui é do leproso, que tem uns 4 versículos. Eu falei assim, não, 80 páginas desse bagulho aqui, velho. Mano, na hora que eu li o negócio, eu falei assim, nossa, a gente é um bosta mesmo, né, velho? A gente não sabe nada, velho. E o cara aprofundou numas paradas, eu falei assim, não tem condição. E, gente, vou falar para vocês, é aquela janela que a gente falou no início. Quanto mais a gente, né, aproxima, mais coisas a gente vai ver, mais detalhes a gente vai enxergar. Depois, Jesus aqui no texto traz assim, né? Perdoe os irmãos, assim como nós também já fomos perdoados, né? E aí a gente volta a falar, né? O fundamento da escritura é a própria escritura. Que a gente procure mais texto sobre o que a gente está lendo, né? E a gente sempre vai ir além, irmãos, dessa maneira. A gente não pode fazer de textos isolados, né? Base para aquilo que a gente deseja. Já diziam bem os crentes antigos, né? Um texto fora de contexto é pretexto, né, para uma heresia. Se vocês for ver, gente, as grandes heresias que saíram, gente, foi de texto bíblico, né? Lá de em frente ao manifesto tinha uma igreja homossexual, né? Onde a gente tinha o prédio lá. Não sei se sabiam ou não? Eu acho que o Gu já chegou a comentar, eu acho. Cara, mas olha só. Então, a gente vai vendo assim os detalhes, né? A galera tem base bíblica para tudo, velho. Mas essa base é uma base aprofundada naquilo que realmente a palavra de Deus diz? Não.
Por isso, irmão, nós precisamos, assim, gastar tempo, né, com isso, que é importante para nós, né? Então, assim, de que maneira a gente está lendo também é uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse observar, né? Porque a gente tem lentes para a gente poder se aproximar, né? E na atualidade, assim, quando a gente vai ver, a gente tem algumas lentes muito comuns, que às vezes é a lente teológica, né? Às vezes a gente lê também através da doutrina, né? A gente lê através da tradição, a gente lê através de experiências também, né? E a gente vai vendo aqui alguns detalhes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para a gente poder entender um pouco mais. Por exemplo, assim, ó, nessa lente teológica, né? Às vezes, todos nós, né, que a gente já está caminhando há algum tempo, a gente já tem alguma percepção daquilo que a gente adquiriu na nossa jornada, né? Então, assim, vocês já estão há algum tempo na igreja, claro, tem um ensino, né? A gente absorve algumas coisas daí, certo? Isso é muito bom, né? Mas um detalhe, quando a gente é guiado pelo automático, aí as coisas já começam a apertar, tá vendo? Uma coisa que às vezes é boa, né? Mas a gente deixa de enxergar porque a gente já tem uma percepção fechada, velho. Então, a gente não deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, né? Então, essa é uma dica. Sempre que a gente for investir tempo na palavra de Deus, gente, que a gente ore a Deus, né? Que a gente fala que o Espírito Santo dele ministra realmente no nosso coração, porque às vezes é perigoso a gente encaixar o texto bíblico dentro de um pressuposto sem a gente se aprofundar. E não ser sensível, às vezes, ao que Deus quer comunicar, né? Outro detalhe, filho, às vezes a gente tem aquela questão da lente doutrinária, né? Gente, e a doutrina é bom, ela organiza, né? Então, às vezes, normativas que a gente entrou em acordo como igreja, né, para poder se organizar, né, às vezes depois a gente coloca essas coisas como os valores absolutos também, e a gente interpreta a palavra de Deus a partir daquilo que a gente acordou, né, e não a partir daquilo que realmente é. Né? Outro detalhe, velho, a gente até falou um pouco disso aqui no manifesto da semana passada, né, que é a lente da tradição. Vocês conhecem, claro, sobre os fariseus, né, e sobre, às vezes, sobre os seus, os sacerdotes em geral, né? Eles tinham a questão da tradição oral. Tinha aqueles 613 mandamentos, né, da lei, né, e os profetas, mas também tinha uma tradição oral, que ela era utilizada assim como uma referência principal também, às vezes passando até por cima da lei. Né? Então, por exemplo, tem um texto de Marcos também que a gente leu, que eu não lembro agora exatamente, é Marcos 7, por aí, tá? Fala assim, ó, que eles deixavam as pessoas trazerem oferta para eles, desobrigando o compromisso dessas pessoas com os pais, né? Certo? Então eles faziam o seguinte, né? Na lei falava que a gente tem que cuidar dos nossos pais, certo? E eles desobrigavam as pessoas de cuidarem dos pais se eles dessem essa oferta para o sacerdote. Tá entendendo? Então a tradição oral, né, ela passava por cima daquilo que era o escrito, né? E eu vou te falar, irmãos, a gente faz isso hoje quando a gente quer impor talvez certos padrões culturais, né, como algo principal também. Então, tudo isso influencia, né? Às vezes a questão da experiência pessoal, né? Gente, nós sabemos que Deus opera ele de muitas formas diferentes. O Gustavo já contou para vocês o que Deus fez lá em casa, né? Quando trouxe cura na vida da minha mãe, né? Do testemunho que a gente tem, né? Mas olha só, nós não podemos fazer de um evento específico uma normativa, né? Por isso a gente falou já, né? Tem pessoas prometendo o que a palavra de Deus não promete, certo? E aí, gente, a gente vai vendo pessoas que prometem riqueza, prometem uma vida suave, promete até cura mesmo, né? Não é, gente, que Deus não possa dar isso para alguém, tá, gente? Mas, na verdade, não é uma normativa. A gente não pode ler a partir de experiência pessoal ou dos nossos desejos, mas aquilo que o texto diz. Né? E outra coisa, velho, também, eu até não tinha falado, mas também tem a lente assim sacerdotal. Nós só lemos a Bíblia a partir daquilo que o outro já interpretou. Então, eu e você, às vezes, nem se preocupa em saber como que é. Por isso, irmão, tem gente que é trouxa e é enganado, velho. Né? E a gente vai vendo. Mas eu também tenho pena das pessoas, viu, gente? Eu não sou mal assim, não. Né? Mas se a gente comprometesse de fato em ampliar o nosso horizonte de leitura, gente, muita coisa seria diferente. O engajamento assim, na vida da igreja, né, na vida uns dos outros, dos irmãos, né, seria diferente. É até um sonho.
né? Então, como que a gente tem que ler? Gente, a gente tem que ler as coisas pela lente de Jesus, né? Então, toda informação, né, ela tem que ser ressignificada assim através de Jesus. Ele é a chave hermenêutica para nós, né? Hermenêutica, gente, é interpretação, tá? É ele que traz assim toda essa compreensão, né? Como assim? Então a lei falava, né? Aquele que roubava, né, não roube mais. Beleza, tá na lei. Né? Aí depois vem um complemento, né? Agora trabalhe. Beleza. Aí Jesus vem o quê? E excede a lei, né? Trabalho para quê? Ele ressignifica, né? Para você ter o que repartir com seu irmão. Certo? Então, olha só como o compromisso ele já vai sendo aumentado, né? O que mais? Aquele que mentia, né? Não minta mais. Beleza, é só parar de mentir? Não. Ele fala assim, agora fale a verdade. Né? Então, tá vendo? Nós lendo através dessa lente de Jesus, nós conseguimos, né, virar aquela chave, né, e fazer com que as coisas realmente sejam compreendidas, que a gente possa ler, né, não através dos nossos interesses, mas agora como a graça ensina, né, a exceder essa lei, a exceder as tradições. Então a gente não lê Bíblia só para nós. Esse é o detalhe, igual a Ari tinha mencionado, né? A gente lê para saber, claro, como a gente deve agir, né? Como a minha comunidade também ela pode se portar, né, como igreja em si, na atenção das pessoas, e como agora nós, né, e a nossa comunidade igreja, podemos impactar a sociedade com os valores que a gente aprendeu. Né? Então, tudo ele está interligado, tudo está conectado aqui também. Né? Vocês lembram lá tem um texto de Marcos 12 também, da parábola dos lavradores, vocês lembram daquela? Onde ele fala que o homem, né, contratou uma vinha, tal, ele cavou lá um tanque para prensar uva, e esses detalhes assim, né? Aí ele arrendou para alguns lavradores, né? Beleza. Aí depois, né, o senhor daquele lugar lá da vinha, né, ele mandou, né, os servos dele para lá, velho, para saber se realmente, né, tava funcionando beleza. Os caras foram espancar o servo, né, e mandaram ele embora. Aí mandou outro servo, a mesma coisa. Aí depois ele quis mandar o filho dele, que falaram, meu filho eles vão respeitar. O que eles fizeram, foram lá e mataram o filho dele. Aí o que ele fez, esse labrador, o senhor, né? Ele fez o seguinte, ele veio, tirou, né, aqueles lavradores de lá e deu aquilo lá para outras pessoas. E ele fala no final, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Fala assim o versículo lá final, né? Marcos 12, tá, gente? Tá bem no comecinho essa história. E aí a gente fica analisando, beleza, mais uma história, certo? Então quem que é o Senhor que era o dono lá, né? A gente tem que identificar os personagens, tá vendo? Quem que é? O Senhor é Deus, né? Beleza, interessante, é isso mesmo, tá bom? Quem que eram os fazendeiros que estavam tomando conta lá, né, daquele lugar, né? Os lavradores. Olha só, gente. Eu fui analisando quem eram os líderes religiosos, eram os fariseus, saduceus, né? Quem que eram os servos que foram enviados, né? Era um profeta. O profeta era aquele que falava, né? Aquilo que o Senhor estava dizendo, né? Então ele foi lá em representação, certo? Foi lá espancar, perseguição dos profetas, né? Quem era o filho amado? Jesus. Então, os líderes judeus, né, gente, que a gente viu, que são esses líderes religiosos, eles sempre estavam tentando condenar Jesus e matar, que é o que a gente viu em toda a escritura aí, certo? E quando o proprietário diz que exterminar lá todos os lavradores, né, isso acontece realmente, gente. Sabe quando se cumpre isso aqui? No ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, né, destruíram Jerusalém lá sob o comando de Tito, e eles acabaram assim com qualquer aparência de governo judeu que tinha anteriormente, assim, sabe? E aí lá fala que o reino de Deus ele vai ser dado a outros. Quem que é os outros, irmãos? Aí a gente vai vendo, né, a figura dos gentios, né, e a igreja. Gentios, irmãos, eram os não-judeus. Então Deus vem, né, envia Jesus para morrer por todos agora, para que todos nós tivéssemos acesso, né? Então a pedra que foi rejeitada pelos construtores, ali pelos líderes religiosos,
né? Era Jesus, velho. E essa pedra tornou possível a nossa relação com Deus e agora a nossa profundidade, né, na palavra, de poder não só conhecer, mas entender. Sabe, gente, a minha reflexão também é o seguinte, que a gente comece a andar de maneira digna, né, diante daquilo que Jesus já fez por nós, né? Qual o valor que a gente tem dado nisso, certo? Tá vendo tanto que as escrituras são fundamentais para a nossa jornada, gente? Né, para a nossa vida comunitária, para a nossa vida em sociedade. Valores que não vão transformar só a gente mesmo, né? Mas quando entra em contato com os demais, gente, ela gera vida. Gera vida mesmo. E aí tem eu vou ler um texto aqui também, que é bem interessante, que aí a gente vai vendo também, assim, os outros detalhes. Marcos 12, tá? Vou ler aqui do 28 ao 34, esse é rapidão. Ela fala assim, ó. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, né? O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Já conhecemos isso aqui também. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, né? Está certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amo-no de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Gente, esse cara aqui era um fariseu. E era um jovem fariseu, né? E esses dois mandamentos que eles citam aqui, eles são fundamentais, né, no ensino de toda a lei e os profetas, tá, gente? E o que vem Jesus e fala aqui, né? Jesus, ele vem e diz que ele tinha o tipo certo de compreensão espiritual, que era isso mesmo, e que se aquilo fosse realmente cultivado, ia levá-lo, né, ao reino de Deus, tá? Gente, um detalhe aqui, não sei se vocês sabem também, mas para o judeu, né, entender assim a divindade de Jesus era um negócio meio complexo. Para vocês terem uma ideia, até para os discípulos, tá, gente? Jesus era um negócio meio complexo, né? Tanto que a gente vai ver até algumas vaciladas em alguns momentos na vida dos discípulos, que essas crises que eles têm, né? E aí é o seguinte, a gente vê a vida de Paulo, por exemplo, né? Também falando aí de alguém que teve formação aí farisaica, né? Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei também, né? E, mano, quando Paulo teve um encontro com Jesus, toda aquela informação a respeito da lei que ele tinha virou uma chavinha aqui na mente. Ela passou a ser ressignificada por essa divindade de Jesus. Então, olha só, aqui, né, que fala a respeito do texto lá, que ele tinha a compreensão certa, beleza, gente, nós estamos até entendendo assim, começando, conhecendo, né? Mas quando a gente entende e coloca em prática, realmente isso nos leva a viver o reino de Deus, né, de uma maneira assim excelente. E aí a pergunta assim final também, né? Nós estamos juntos mesmo e comprometidos até o fim, né? Eu tô dando aquilo que realmente eu posso dar, né? Eu tô investindo aquilo que realmente eu posso investir, ou eu tô aquém, né? Posso mais. Gente, um detalhe aí, ao ler as escrituras, gente, que a gente se faça perguntas, né? Não, quem que são os personagens aí? O que o texto ele quer falar, né, comigo? Né? Que o texto quer falar, às vezes, para a minha igreja? O que o texto quer falar, às vezes, para um ambiente onde eu convivo com a sociedade também, né? Gente, para a gente deixar a escritura falar, né? E não aquilo que a gente acha ou deseja. Né? Porque aí a gente vai ter um tipo certo de compreensão, né? Nós vamos entender, assim, a escritura pela escritura mesmo, ter um compromisso com Deus, ter um compromisso com os irmãos também, né? Porque não pode ser diferente, irmãos.
E aí esses textos que a gente acha que é uns negócios meio doidos, gente, quando a gente compreende, eu pelo menos eu fico feliz demais, né? Assim, a gente fica, nossa, que doideira, né? Que doido. E vai ser assim mesmo, mano. Então, assim, não foi tão pesado não, né? Foi de boa, né? Mas vocês têm que ler, hein, gente. Agora, velho, a responsabilidade é passar a bola para vocês. Deus é bom mesmo, viu, Êmica? E é isso aí. Né? E é bem assim mesmo, como você mencionou. É. Não foi tão de boa, né? Mas tudo bem, gente. Espero assim que a gente possa ter aprendido um pouco mais hoje, né, para a forma da gente olhar as escrituras, né, e que a gente tenha essa responsabilidade conosco agora, de sermos, né, maduros ao ponto de nos comprometer a amadurecer mais, né, e levar os irmãos também ao amadurecimento. Amém? Amém, né? Vamos orar antes de você depois dar uma palavra final aí, né, assim. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse tempo aqui na tua presença, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de compartilhar a tua palavra, que é um bem tão precioso para nós, Jesus. Pai, obrigado porque a gente pode, né, ter acesso a ela, porque o véu ele foi rasgado, Deus, de cima a baixo, Pai. E hoje a gente tem um contato genuíno com o Senhor, Deus, podendo nos aprofundar, Deus. Que não seja somente o conhecer, Deus, mas que seja realmente o entender, Deus, a tua palavra, e que produza frutos, Deus, em nosso coração, né, e que sejamos aquela árvore frutífera, Deus, que ela é bonita por fora, Deus, e que os frutos, Deus, eles estão presentes em todo o tempo para ser oferecidos às pessoas, Pai, sem nenhuma restrição, Deus. Nós te louvamos por esse tempo aqui junto com os amigos, Pai, tempo precioso, Deus, e em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Amém, galera. Amém demais. Amém, amém. Né, espero assim que a gente realmente seja fortalecido aí, né, inspirado a fazer mais, irmãos, em nome de Jesus, viu? Sim. Alguém quer algum complemento aí? Pode complementar, pode discordar também, viu, gente? Mas é massa, né, mano? Quando você fala disso sobre interpretação bíblica mesmo, né? Que é algo que a gente tem falhado muito, né? Então, quando você pega um texto e se aprofunda nele, você começa a descobrir uns negócios que você fala assim, meu Deus do céu, de onde é que saiu esse trem aqui, filho? E fica louco assim, você fala assim, caraca, meu, que negócio doido, filho. Não dá. Mas é massa. Obrigadão, Rafa. Que isso, mano. É bom demais. Gente, então beleza, né? Não sei se tem mais algum outro detalhe aí. Acho que é isso, Rafa. Demais mesmo. A gente ter essa perspectiva, né? Lembrar dessa forma que a gente precisa debruçar na palavra, né? E às vezes a gente só quer na correria. Meu objetivo hoje, por exemplo, ler 2 capítulos por dia e tudo mais, né? Você deixa passar um monte de detalhe que se Cara, você debruçar, né? você acredita que o nosso plano aqui, às vezes, o plano que a gente está de leitura, ele não contempla a Bíblia completa, né? Gente, às vezes não é nem um capítulo por dia, né? Aqui, o plano que a gente tem com a igreja, né? É claro que a gente sempre lê mais coisa, né? Mas, velho, a galera não lê, mano. E às vezes vai ficando. Então, assim, isso aí não é só é para todo mundo, galera, gente. É para todo mundo, né? Rafa, e aqui a gente brinca, né? Que é sempre bom ouvir você, né? E a gente brinca que você só tem a voz de mansa, né? Porque sempre que vem a pancada. Fio, pior que falaram isso agora, que das últimas vezes, o Sá falou, né? Você tá muito pistola no último vídeo que você gravou lá de 1 minuto. Falou assim, dava pra ver até nos olhos, assim, né? Tá muito doido. Ai, ai. Não, mas é isso aí mesmo, gente. E eu vou falar, é o que Deus tem falado é comigo, então o negócio aqui é pedreira também aqui em casa, viu? Bom demais, Ian. Obrigado aí de novo por compartilhar aí o que Deus tem falado com você.
E valeu aí todo mundo, galera, que compareceu, foi bom demais. Valeu, gente. Abração pra todos. Falou, gente. Até mais.